não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Agora eu queria explicar a seguinte coisa. Quando a gente vê esta tremenda influência da Escola de Frankfurt, do marxismo cultural, etc., o pessoal geralmente acredita que precisa, em face disso, defender os valores opostos, defender o cristianismo, defender o capitalismo, né? Defender a liberdade, defender a democracia, defender a família, etc., etc. E isso tudo está monstruosamente errado. Isso não funciona e nunca vai funcionar. Por quê? O esquema da Escola de Frankfurt, assim como outros esquemas parecidos que surgiram durante a história, ele age menos pelo conteúdo das suas teses, das suas propostas, as quais inclusive são, vamos dizer, temporárias e ocasionais, porque elas mudam muito, do que pela sua lógica interna profunda. Essa lógica ela se impregna no cérebro como se fosse um programa de computador, sem que você perceba. Você não está pensando naquilo, você está pensando no conteúdo. Por exemplo, eles querem destruir a família, vamos aqui defender a honra da família. Bom, você pode até defender a honra da família, mas a lógica, o sistema lógico, os princípios lógicos que estruturam a Escola de Frankfurt já entraram na sua cabeça e você já está pensando do jeito deles. E por isso mesmo você acaba sempre sendo pautado por eles. Quais são esses princípios profundos? Na verdade são muito simples, é o que eles, Theodor Adorno e Max Horkheimer chamaram de dialética negativa. O que é dialética negativa? A dialética, desde o início da história, é uma técnica de você, através do negativo, chegar ao positivo. Quer dizer, você opõe as teses uma à outra, né? Primeiro você tem a negação, depois você tem a negação e no fim você tem a conclusão positiva. Eles inventaram uma dialética na qual não há conclusão positiva. Você tem o negativo, depois o negativo do negativo, o negativo do negativo do negativo e assim por diante. A hora que você acostumou, leu um livro deles, ouviu uma exposição deles, você já impregnou isso e você acaba pensando assim. Isso cria uma insegurança mental terrível, porque simplesmente não há conclusões. Tanto que, quando esse pessoal apoia alguma coisa, eles apoiam durante algum tempo. Em seguida, eles mudam. Por exemplo, começou o negócio de movimento gay. Até um certo ponto é o movimento gay. Depois já muda. Agora já é, né, é o transexual. Depois o transexual, agora é o direito ao incesto. Depois vai ser a necrofilia, a bestialidade. Isso não para. Não para. Então, quem resolveu muito bem foi esse escritor Michael Walsh, né, que eu botei a frase dele no Facebook hoje, justamente para preparar esta aula. Então diz ele, os frankfurtianos nunca têm de ficar na defensiva, porque como eles não propõem nada, eles não têm que se defender, eles só atacam, atacam e atacam. Isso é o tempo todo. E o outro lado fica, se você tem que se defender, bom, você já está em desvantagem, você já está na defensiva, então você está sendo o defensor é pautado pelo atacante, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Eu percebi isso há muito tempo e tudo o que eu fiz na vida, se acabou dando certo, funcionando, derrubando a hegemonia, derrubando a ditadura intelectual comunista que dominava o Brasil, foi exatamente porque eu nunca defendi coisa nenhuma. Eu usei o mesmo método deles. Por isso, quando eu usei aquela frase, eu vim para foder com tudo, parece piada, mas era a pura verdade. Se você ler tudo o que eu escrevi a respeito desse pessoal, eu não estou defendendo nada contra eles, né? Eu só estou falando mal deles. E é por isso que funcionou. Porque contra isso eles ficam indefesos. Mesmo porque, como eles só têm a força de ataque, eles não têm força defensiva. Veja
mostrar uma coisa similar que aconteceu na história. Vocês sabem que quando aparece o regime nazista na Alemanha, a Alemanha não podia ter um exército. Então a União Soviética oferece o seu território, e oferece dinheiro, e ajuda técnica, ajuda militar para criar um exército alemão no exterior. Se não fosse isso, o nazismo jamais teria virado um problema. Tá certo? Mas, enquanto isso, Stalin estava preparando a invasão da Alemanha. Porque ele pensava assim, ele via os nazistas como membros loucos do movimento revolucionário. Ele disse, esses caras são capazes de destruir tudo, eles vão na frente, destroem a civilização burguesa inteira, mas eles ganham, mas não levam. Então a gente vem atrás e toma tudo. Esse era o plano. E ele colocou, vamos dizer, todas as forças russas na fronteira para invadir a Alemanha. Só que é o seguinte, ali só tinha força de ataque. Por isso, quando o Hitler invade a Rússia, coisa que o Stalin não esperava que eles fizessem, levou muito tempo para a Rússia poder se defender. Aí é que eles começaram a criar armas defensivas. Então, por exemplo, eles tinham muitas armas estratégicas, quer dizer, grandes bombardeiros que iam invadir a Alemanha para bombardear porto, bombardear fábrica, etc, etc. Como é que eles iam poder defender o seu próprio país com isso? Eles não tinham armas para isso. Então tiveram que começar. Inclusive foi ali que criaram, acho que 50 milhões desse fuzil Mosin Nagant, do qual hoje você compra, nos Estados Unidos você compra um por $100. Os americanos compraram tudo, eu tenho um aqui. E eu tenho a fotografia do Stalin, mostrando ali o primeiro Mosin Nagant que saiu da fábrica. Então eles levaram mais de um ano para se preparar para poder, no fim eles, claro, no fim eles venceram o nazista, porque invadir a Rússia é fisicamente impossível. Você consegue chegar até um certo ponto, mas dali não passa. Mas, você vê, esse pessoal frankfurtiano tem o mesmo problema que os russos tiveram. Eles só têm arma de ataque. Eles não sabem se defender. Tanto que você vê, de tudo que eu escrevi contra eles, mas tudo, que eu disse coisas horríveis. Contei todos os podres, todos os crimes, todas as loucuras. O que eles alegam contra mim? Você já viu algum deles discutir alguma tese minha? Nunca. Eles não se metem. Eles só... Tudo que eles têm a dizer contra mim é o seguinte, ele é astrólogo e é guru do Bolsonaro. São duas coisas que eu não sou, porque a primeira eu deixei de ser 38 anos atrás, e a segunda eu nunca fui, nem serei. Lembro até que, durante a campanha, os filhos me pediram para fazer um prefácio para a biografia do pai. Eu falei, não faço, porque eu não participo de campanha. Não tenho nada a ver com isso. Eu vou votar no Bolsonaro. Eu digo, vou votar no cara, mas não participo da campanha dele. Então, isso é tudo que eles têm a dizer. E isto é sinal de fraqueza. Isso como é que se diz? Picuinha de derrotado. Eles não têm como discutir. Se juntar a intelectualidade esquerdista inteira, eu venço deles. Junta a Marilena Chauí, Vladimir Safatli, toda essa gente, eles não têm capacidade para discutir comigo. Botaram o Alexandre Dugin. O que aconteceu com o Alexandre Dugin? Se ferrou. Porque eu sempre segui o negócio do Sun Tzu. Conheço o seu inimigo melhor do que ele se conhece a si mesmo. Então eu falei, esse negócio de marxismo eu conheço melhor que eles. Escola de Frankfurt eu conheço melhor que eles. Eu entendo a Escola de Frankfurt. Eles não entendem. Eles idolatram. Você vê aquele exemplo daquele parágrafo, onde eu disse que o Max Horkheimer estava defendendo o incesto. Eles ficaram escandalizados. Onde se viu, até a Folha publicou fake news, etc, etc. Daí eu vou lá, analiso o texto e falo, vocês não sabem ler. Quer dizer, você idolatra o autor, mas você não entende o que ele está dizendo. Vamos analisar, e você vai ver. Ele está realmente dizendo que se o menino é privado da possibilidade de trocar carícias eróticas com a sua mãe, ele está gravemente lesado do ponto de vista existencial e tem até a sua capacidade racional afetada. Mas se isso não é defender o incesto, é o quê? Então, quer dizer, vocês estão lendo isso aí e repetindo, e idolatrando, mas vocês não entendem. Eu entendo a Escola de Frankfurt, e por isso eu sei que esses caras de Frankfurt eram satanistas, e eram uns imbecis, se você perceber. E hoje eu não entendo, quando eu era jovem eu li isso aí, levava muito a sério, cheguei a prezar muito o livro do Max Horkheimer, Eclipse da Razão, vamos dizer, o Georg Lukács, que foi o pré-fundador, até tenho ainda um certo respeito por ele enquanto crítico literário, não mais do que isso. Como filósofo e como estrategista do comunismo, é um desastre total. Ele agrava um problema que já existia. Desde o início existia um problema
no marxismo. Marx diz que só os proletários podiam ter uma visão objetiva da história, né? Portanto, a ciência verdadeira da história era um monopólio da classe proletária. Mas se era da classe proletária, como é que foi um burguês que escreveu a primeira versão? Não é possível, tem um treco errado. E ele sempre via que o proletariado era o agente fundamental da revolução, mas que ele precisava ser guiado pelos intelectuais. Então, peraí, se é a revolução dos proletários, é dos intelectuais. O que aconteceu na Rússia? Os intelectuais tomaram o poder e oprimiram o proletariado. O que aconteceu em todo lugar que teve revolução? Isso. Este problema estava no marxismo original, já estava lá, mas Marx viu que o problema existia, mas não quis mexer nisso. Falou, isso é pepino, vamos deixar para depois. Ou então ele não sabia mesmo como resolver isso aí. Ele sabia que havia um conflito de interesses entre os proletários e os intelectuais, entre os quais ele próprio. Mas ele não quis mexer nisso, por quê? Porque ele estava disputando a liderança dos proletários. Ele, como fundador ali do movimento comunista, né, ele queria ser o chefe, né, o chefe da Revolução Proletária. Né? Então já havia esse problema lá. Isso aí se agravou ao longo do tempo de uma maneira extraordinária. Isto é a origem, vamos dizer, do caráter ditatorial de todos os regimes comunistas. É por causa disto que não é possível haver comunismo democrático. Eles podem falar, mas não existe. Por quê? É uma classe que toma o poder dizendo que é outra. Então, a primeira vai dominar a segunda, evidentemente. Não é isso? Agora, nos anos 60, esses filósofos da escola de Frankfurt chegaram à conclusão de que não era possível mais explorar a contradição. Eles chamam conflito de contradição, né? Usam um termo dialético para descrever uma situação bélica. Então, não era mais possível explorar o conflito ou contradição entre proletários e burgueses, porque os proletários estavam passando muito bem. Marx tinha previsto que os proletários ficariam cada vez mais pobres no capitalismo e eles estavam cada vez mais ricos. Então, chegaram a ter um nível de vida que nenhum regime socialista jamais nem sonhou. Tá certo? Então, o proletariado não queria mais revolução, o proletariado está contente com o capitalismo. Então, agora nós temos que explorar novas contradições. Foi aí que surge o problema. Né? O Georg Lukács, por volta de 1910, no livro História e Consciência de Classe, ele cria a ideia da consciência possível do proletariado. Ou seja, nós temos que apostar não na consciência do proletariado, porque o proletariado não tem consciência de nada, mas tem a consciência possível, quer dizer, a consciência que o proletariado vai ter no futuro. Mas quem vai dar essa consciência para o proletariado? Os intelectuais. Então, essa história de consciência possível é um novo truque para disfarçar o caráter de revolução dos intelectuais e fingir que é a revolução proletária. Quer dizer, não resolveu o problema. Mas o pessoal da escola de Frankfurt, que eram todos, de certo modo, discípulos, pelo menos foram muito influenciados pelo Georg Lukács, eles deram um passo adiante. Eles dizem, não adianta mais querer explorar, vamos dizer, o conflito proletários contra os burgueses, nós temos que descobrir novas contradições. Veja, enquanto eles estavam pensando isso, o Stalin já tinha pensado também a mesma coisa. E ele resolveu esse problema usando o quê? A estratégia fascista, que era ter, em vez da luta do proletariado contra a burguesia dentro de uma nação, existe a luta das nações proletárias contra as nações burguesas. Isso é a ideia fascista. O Stalin adotou isso no mundo inteiro. Né? O terceiro mundismo que ele inventou é isto. Toda a estratégia do Partido Comunista Brasileiro, desde o tempo do Getúlio Vargas, é exatamente isto. Quer dizer, era o comunismo nacionalista. Nacionalismo quer dizer apenas anti-imperialista ou anti-americano. É um nacionalismo muito peculiar, porque não dá valor à cultura nacional, às tradições nacionais, nada. É só um nacionalismo de ressentimento contra um suposto explorador estrangeiro. Não é isso? Mas, enquanto Stalin estava fazendo isso, os frankfurtianos deram um passo a mais. Eles falaram, não, nós precisamos descobrir novas contradições. Como descobrir novas contradições? Através da dialética negativa. Se você usa uma dialética na qual você não visa a chegar a uma conclusão positiva, mas apenas a explorar novas negações, pronto, onde você mexer, você descobriu conflitos e contradições sem fim. Então, eles também se inspiraram, vamos dizer,
Hegel falava do trabalho do negativo, quer dizer, a destruição do mal supostamente gera o bem, segundo Hegel, né? Mas eles não queriam o bem, eles queriam só continuar a destruição. Por quê? Eles falaram, o que nós podemos propor? Nós vamos propor o socialismo, nós já vimos que porcaria que é o socialismo na União Soviética, na China, etc, etc. Nós queremos isso? Não, nós não queremos. Então nós não sabemos o que propor. Mas, por outro lado, nós odiamos o capitalismo, odiamos o Ocidente, odiamos a Igreja Católica, odiamos toda a civilização ocidental. Então como é que nós podemos destruí-la? Através da dialética negativa. Tudo está sempre ruim. Isso tem uma consequência psicológica formidável, formidável. Por quê? Os antigos militantes comunistas, eles faziam o mal e sofriam o mal com base na esperança de um futuro melhor. Havia uma promessa futura, né? O paraíso socialista, o reino proletário, a democracia proletária, a extinção do Estado, tudo isso era no futuro. Os frankfurtianos não prometem nada. Eles só estão aplicando a dialética negativa. Então, o militante frankfurtiano, ele não espera uma recompensa no futuro. Ele tem uma recompensa imediata. Por quê? A dialética negativa realiza aquilo que o Marx formulou em palavras, mas nunca realizou, que é a crítica radical de tudo quanto existe. Né? Então, o frankfurtiano, grande ou pequeno, o frankfurtiano ou frankfurtianinho, seja o Max Horkheimer, o Theodor Adorno, ou qualquer Zé Mané da PUC e da USP, né? Tão logo ele aderiu a isso, ele é o crítico de tudo, ele é o crítico do universo. Né? Em face dele, tudo está errado e tudo é o mal. E ele mesmo não pode ser criticado, porque ele não é um componente do mundo, ele é o crítico, ele é o observador crítico. Então, nada pode ser exigido dele, ele nunca pode ser cobrado e ele nunca pode ser criticado. Ele se coloca acima do universo. Né? Não é acima do capitalismo, acima da Igreja Católica, acima da família. Não, acima de tudo quanto existe. Marx foi muito claro nesse ponto. Só que Marx inventou esse negócio da crítica radical, tudo quanto existe, mas ele mesmo não conseguiu fazer. Ele fez apenas a crítica do capitalismo. Tinha muita coisa na civilização ocidental que Marx prezava. Marx e o próprio Lucas prezavam. Toda a tradição, vamos dizer, do realismo, realismo ocidental na literatura, Marx prezava muito isso. E o Georg Lucas também. Né? Georg Lucas prezava muito, vamos dizer, o realismo burguês. Né? E o pessoal da escola de Frankfurt já transcendeu isso. Para eles tudo é errado, eles não pretendem chegar a nenhuma conclusão positiva e eles não têm nenhum ideal positivo a propor. Eles não estão propondo o socialismo, eles não estão propondo o império gay universal, eles não estão propondo coisa nenhuma. Não se iludam com isso. Né? Tudo o que eles criticam é só para criticar outra coisa em seguida, para continuar destruindo. E a recompensa psicológica disso é imediata. Você não precisa esperar o paraíso socialista. Você não aposta no futuro, você aposta no seu próprio poder imediato de se sobrepor a tudo e criticar tudo e ficar livre de todas as obrigações e compromissos. Isso quer dizer que qualquer vagabundo que entre nisso, ele se torna o crítico do universo. Você imagina o que é isto? Hein? Isso é uma arrogância demoníaca. Hein? Porque se você se coloca acima do universo, você virou Deus? Não. Por isso que eu vi esse pessoal que diagnostica, falando essas ideologias, o homem quer ser a teomania, eles querem ser Deus. Só não. Eles querem ser o demônio. Eles não estão tentando imitar Deus. Né? Eles estão tentando ser o demônio. O acusador mor. Eles só acusam o tempo todo. É o que diz o Michael Walsh. Eles nunca defendem, eles só atacam. E este é o truque deles. Mesmo que você esteja contra eles, tá certo? Você, quando defende os seus ideais, você já se tornou alvo para eles. O que quer que você defenda, eles vão atacar. E eles não têm nada para defender. Então, a única coisa a fazer com eles é mostrar o que eles estão fazendo. Então, olha, você está brincando de capeta, mas você é capeta do baile gay, baile do escala gay. Tá certo? Você para capeta, meu filho, falta muita coisa. Você é um coitado.
Você é um burro, você não entende o que lê, você é um analfabeto funcional. Tá certo? Você está se enganando a si próprio e fazendo de conta que tem um poder que você não tem. Quanto mais poder você se arroga, mais medo você tem. Você está sempre com medo, você está sempre derrotado, você está sempre por baixo. Por quê? Tudo que você faz é negativo, meu filho. Você nunca vai conseguir nada, porque no fundo você não quer nada, você só quer destruir. E é o que você vai conseguir. Ora, aonde termina a dialética negativa? Termina da destruição de si própria, é lógico. Porque não é como a dialética antiga, que tem a negação, depois vem a negação da negação, daí tem o positivo fica de pé. Não tem, sempre vai continuar a negação. Então, resultado, eles se destroem a si mesmos. Não é isso? E por isso mesmo, eles só apostam em coisas que vão dar necessariamente errado. Por exemplo, olha aqui, nós queremos promover os transexuais, mas ao mesmo tempo queremos acabar com todos os estereótipos sexuais. Eu digo, mas escuta, se não tem estereótipo, como é que o sujeito vai virar transexual? Um transexual é necessariamente um sujeito que imita o estereótipo feminino. Apaga o estereótipo, ficou tudo igual, agora não tem mais transexual. Então a transexualidade se destrói a si mesma. Não é isso? Quer dizer, é o transexual que às 3 horas da manhã ele vai no espelho e vê a barba nascendo, né? E não tem jeito. É por isso que 40% dos transexuais operados se suicidam. Porque não dá para fazer isso. Né? Também as coisas impossíveis que eles querem impor, né? O sujeito que acha que ele é uma mulher, ele diz, muito bem, ele acha, mas eu o estou vendo como homem. Não é isso? Por que a opinião dele deve valer mais para mim do que os meus próprios olhos? Ou seja, aquela piada do Groucho Marx, afinal você vai crer em mim nos seus próprios olhos, virou realidade. Tem transexuais que parecem mulher, sem sombra de dúvida. Se aparece um desse na minha frente, eu chamo de senhora ou senhorita, sem o menor problema. Mas daí aparece o Laerte na minha frente, meu Deus do céu. Aparece o sujeito que parece o Schwarzenegger. E quer que eu chame de senhora ou senhorita? Fala, não vai dar, porque eu estou vendo outra coisa. Eu não posso furar meus olhos só para contentar a sua opinião. Então, coloca as pessoas numa posição absolutamente insustentável. Né? Começa a fazer leis que são leis da rainha de copas. Entendeu? Leis são impossíveis. Né? Ou é como no filme do Woody Allen, Bananas, né? Que o cara toma o poder, ele vira o rei, vamos falar o primeiro decreto. E agora em diante todas as crianças de 14 anos passam a ter 8. E agora em diante todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Começa a fazer leis desse tipo, eles estão fazendo isso na nossa frente. Esses dois idiotas que propuseram legalizaram o incesto. Casamento incestuoso. Ou seja, eu disse, é o partido dos motherfuckers. Literalmente, não estou xingando. Eles querem comer suas mães. E quer que o Estado legalize isso aí. Né? Então, curiosamente, você vê, o Max Horkheimer defende os jogos eróticos entre filhos e mães. Ele não menciona pais e filhas. Porque isso aí facilitaria o quê? O machismo, o império machista, a opressão machista das pobres garotinhas. Então você vê que a proposta ela já traz um problema dentro de si, imediatamente. A proposta é autodestrutiva, de algum modo. E todas as propostas deles são autodestrutivas. E por isso mesmo, só o que eles vão conseguir, eles não vão conseguir fazer o socialismo jamais, porque o próprio socialismo destrói. Eles só conseguem transformar o capitalismo no inferno, que é exatamente o que eles estão fazendo. Então, se você, perante eles, você assume a atitude defensiva, você quer defender os seus valores, aí você está oferecendo um alvo para eles. Quanto mais positivo você acha que o seu ideal é, mais eles vão atacar. E eles não precisam dar satisfação a ninguém, porque eles estão livres de quaisquer obrigações. Não é isso? Quando você vai ver, estudar em profundidade a escola de Frankfurt, e você vê que tem milhares de meninos nas nossas escolas que acreditam que a escola de Frankfurt, ela está pregando a liberdade, quer nos livrar do sistema, quer nos livrar da Matrix, etc, etc. E vocês não estudaram nada, meu filho. Olha, talvez o homem mais inteligente da escola de Frankfurt foi o psicólogo Kurt Lewin.
Kurt Lewin trabalhou no tal do Tavistock Institute, né, que é o órgão que cria engenharia social e técnica de manipulação e que espalhou para o mundo inteiro movimentos musicais como rock, heavy metal, etc, etc, música satânica para escravizar a juventude. Se você vê o que aconteceu ali no Woodstock, aquela molecada toda ficando louca, né, fazendo suruba na lama, né, se destruindo, tomando droga pesada, né, tudo isso é o Tavistock Institute. Tudo isso foi o seu Kurt Lewin e outros parecidos com eles, né? Então, você está confiando na libertação que vai ser dada pelo mestre da escravidão, né? É que você não sabe isso. Por exemplo, o pessoal pensa Escola de Frankfurt, pensa Theodor Adorno, e Max Horkheimer e Walter Benjamin, né? Bom, Benjamin era um coitado, dizia até que foi a KGB que o matou, né? Mas Kurt Lewin, quantos desses meninos estudaram Kurt Lewin? Ninguém. Se disser, existe algum gênio na escola de Frankfurt, Kurt Lewin é um gênio. Um gênio da psicologia e um gênio mau, sem dúvida. Isso não quer dizer que tudo que ele fez na vida foi mal. Veja, outra característica da escola de Frankfurt, eles todos fugiram da Alemanha, quando veio o nazismo, e vieram para a América. Aqui foram bem tratados, pegaram os melhores empregos, né, foram paparicados, né, e escreveram um livro chamado Personalidade Autoritária, não quer dizer que a sociedade americana é igual à sociedade nazista. Eu digo, por que eles não voltam para lá, então? O que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer, o sujeito é incapaz de ver a diferença entre uma sociedade opressiva e uma sociedade democrática. Ele pega, vamos dizer, analogias remotas, né? Essa noção de extrema-direita que existe hoje, o sujeito é contra o aborto, ele é extrema-direita, então, portanto, provavelmente ele é um nazista, ele é opressor de mulheres, de judeus e de índios. Foi que a escola de Frankfurt criou isso. Eles sabem que isso é falso, mas pouco importa, porque o que importa é a dialética negativa, o que importa é continuar a destruição da destruição da destruição, até que disso apareça um não sei, um miraculoso não sei que vai resolver todos os problemas de uma vez. Eles sabem que isso não vai acontecer. Não é isso? Então, hoje eu penso assim, como é possível as pessoas perderem tempo com um idiota como esse Theodor Adorno, num século que teve o Bernard Lonergan, que teve o Eric Wegener, que teve o Louis Lavelle, que teve tantos outros. O cara é um mico. Se você estuda esta formação dele, só se interessou por música e crítica social. É só isso que ele pensou. Os problemas fundamentais da filosofia, ele só mexeu para fazer isso. O único problema fundamental que ele mexeu é o problema da dialética. Que ele mexeu para quê? Para perverter a dialética completamente, transformá-la num buraco sem fundo. Foi isso que o cara fez. Mas, depois que eu vi esse caso dos frankfurtianos incapazes de ler um parágrafo óbvio do Max Horkheimer, falei, aí eu entendi. Os caras aderem a essas coisas. Por que eles não entendem? Se entendessem, ficariam horrorizados. Então você também não precisa defender valor nenhum, é só você mostrar o que os caras estão fazendo. É claro que você tem que fomentar os valores positivos, mas não na base de defendê-los. Por quê? O império da escola de Frankfurt, como é o império da dialética negativa, ele fecha as portas para toda a cultura universal. Eles só aceitam aquilo que eles podem aproveitar de algum modo. Então, vamos dizer, a imensidão de ignorância que eles geram em torno é exemplificada por aquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita. Eles fazem um dicionário, 120 autores fazem um dicionário inteiro sobre um assunto que eles desconhecem por completo. Se você for ver o número de autores direitistas importantes que estavam ali ausentes, você fala, isso aqui é uma celebração da ignorância. Eles não estão querendo enganar ninguém, eles se enganaram a si próprios em primeiro lugar. Eles fizeram dialética negativa com eles mesmos. Então, se você pegar, por exemplo, o número de livros que eu coloquei em circulação, evidentemente não são só livros da direita. Né? Isso aí o pessoal da Folha pode dizer, ele divulgou os livros da direita. Sabe o que é isso? Eu divulguei livros essenciais de todas as áreas do conhecimento humano que vocês, professores universitários, nunca tinham ouvido falar.